Olá, boa noite. Olá, olá, vamos entrando, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Começar me apresentando, porque sempre tem gente nova, sempre tem gente que não me conhece, acabou caindo aqui de paraquedas, viu ali um negocinho ao vivo e falou: opa, é disso que eu tô precisando, é lá que eu vou entrar hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carolina, eu sou médica, sou pediatra e aqui nas minhas redes eu ajudo mães de primeira viagem a estarem preparadas para a maternidade, a se sentirem mais preparadas, mais seguras, mais confiantes. E hoje o tema da nossa live é o que fazer com um bebê assim que ele sair da maternidade. A gente sabe que tem muito a se falar desse momento da maternidade, então ele nasceu, ó, ganhei. Ele nasceu e aí ele vai ficar aí uns 3 dias na maternidade e muita coisa vai acontecer. Vai ter golden hour, vai ter vacina, vai ter um monte de coisa. Mas de repente, e lá na maternidade, você tá cheio de enfermeiro, técnico, médico, todo mundo que só trabalha com recém-nascido, que tá assim full time ali disponível para te ajudar, para tirar suas dúvidas. Mas aí de repente, você entra num carro, você vai para sua casa e aí você olha pro seu bebê olha para você e eles falam: meu Deus, e agora? O que eu faço com esse nenê? E se eu tiver uma dúvida? E se eu não souber segurar ele para dar banho? Se eu não tiver segurança? O que eu faço? Então a gente vai falar hoje basicamente sobre essa primeira semana de vida do bebê. Porque eu acho que essa é a semana mais desafiadora. Porque a maioria das mães, elas não tem uma preparação prévia para esse momento. E eu não tô falando de vocês que estão na minha live, porque vocês já estão se preparando. Mas a maioria não tem aquela consulta, aquele acompanhamento pré-natal feito com o pediatra, porque o médico do postinho, o ginecologista, eles vão falar mais da parte do parto. Então, a maioria das mães, elas se preparam muito pro parto, porque realmente ele é o primeiro desafio que aparece lá e tem que realmente estar preparado pro parto. Mas aí passa o parto e elas olham e falam: e agora? Já foi tudo que eu me preparei e tem todo um novo mundo que começa a partir desse momento. E aí a primeira consulta com o pediatra, normalmente, né, na maioria dos casos, assim, com sorte, é com 7 dias de vida. Inclusive, já anotem essa informação, porque esse é o indicado. A primeira consulta com o pediatra tem que ser no 7º dia de vida do bebê. Pode ser antes, se você tiver condições, tiver um pediatra e tá com dúvida e precisa, sim, faça antes, mas nunca depois do 7º dia, porque muita coisa tem que ser feito nessa fase. Então, você tá lá, chegou em casa, um nenê, você olha pra ele olha pra você e você fica: meu Deus, o que faremos? O pediatra é só daqui 7 dias, você tem 7 dias pra alimentar, pra cuidar desse bebê e você não sabe nem por onde começar. Então, o que a gente vai fazer até lá? Até chegar à consulta com o pediatra. Eu acho que mais importante do que saber o que fazer é saber o que esperar, o que vai acontecer com esse bebê nessa primeira semana. Então, quais são as demandas que normalmente acontecem, como que ele vai agir, será que isso que ele está fazendo é normal ou não? No fim, vocês vão ver que o bebê recém-nascido da primeira semana, ele faz poucas coisas que trazem muita dúvida, muitas mini dúvidas, mas são poucas coisas. Dá para resumir a vida do bebê recém-nascido e todas as demandas e todo o jeito que ele age em 4 coisas. Ele vai fazer cocô, e isso vai exigir trocas de fraldas, banhos, cuidados de higiene no geral. Ele vai dormir, e aí você precisa saber como fazer isso. Ele vai mamar e ele vai chorar. É só isso. Não foge disso um bebê até o 7º dia. Então você fala: é só isso que você tem que saber. Simples, 4 coisinhas. E eu gosto de começar falando dos primeiros cuidados, explicando isso, porque parece que a gente pega um monstrão que é os primeiros cuidados, o que fazer, não sei, e a gente resume ele a 4 coisas que são completamente palpáveis. E aí, essas 4 coisas parecem muito pequenas, mas vocês vão ver que parece que existe um universo dentro de cada uma. Então a gente vai passar em cada uma dessas coisas e eu vou falando aí as pequenas dúvidas que as mães costumam ter dentro de cada uma delas. E aí no fim a gente vai abranger
toda a vida do bebê até o 7º dia de vida. Antes da gente começar a falar e entrar em cada um, eu acho importante só falar dessa saída da maternidade, né? Porque algumas coisas precisam já estar garantidas. Então, quando o bebê sai da maternidade, ele precisa estar com todas as triagens neonatais feitas ou pelo menos encaminhadas. Então, quando ele estiver na maternidade com você, nesses 3 primeiros dias, tem que fazer o teste do olhinho e se não for feito na maternidade, ele precisa ser feito na primeira consulta com o pediatra. Então, você vai precisar lembrar, você vai precisar na maternidade falar, fizeram o teste do olhinho? Ah, não fizeram. Então, na primeira consulta com o pediatra, precisa mencionar isso para ele fazer. Precisa ser feito o teste da linguinha e isso precisa ser feito na maternidade, que é quando vão avaliar se tem o freio da língua curto, porque se tiver um problema, você pode ter dificuldade na amamentação aí na primeira semana de vida. E aí você precisa saber o que fazer com isso. Também precisa ser feito o teste do coraçãozinho. As crianças não recebem alta sem ter feito o teste do coraçãozinho, que vai avaliar a saturação, vai ver se esse neném ele pode ter uma alta segura. Também é preciso ter feito o teste do quadril e coletado o teste do pezinho, porque o teste do pezinho ele tem uma época certa para ser coletada. Não pode ir para casa e coletar lá com 7 dias, 8 dias de vida. Tem um momento certo, então ele precisa ser coletado ainda na maternidade. O teste da orelhinha, que vai avaliar a surdez, muitas maternidades já fazem, mas algumas não fazem. E aí elas deixam encaminhados já. Algumas você já sai com a data certinha agendada, outras você sai com um encaminhamento pro posto de saúde para agendar. Então, quando você sai da maternidade, nessa primeira semana, você precisa ir atrás dessas mini coisas também, para saber se já foi feito, se vai ter que agendar. Não necessariamente você, né? Você pode falar pro maridão aí, falar, ó, filho, vai lá no posto de saúde ver quando vai ser feito o teste da orelhinha. E as primeiras vacinas. A vacina da hepatite é de lei, é feita na maternidade, aí você precisa checar isso, mas a vacina da BCG, que tem que ser feita o mais rápido possível, nem sempre ela é feita na maternidade. Às vezes está em falta e aí eles pedem para você ir no posto de saúde o mais rápido possível. Então estamos ali na primeira semana, enquanto o bebê faz cocô, mama, dorme, chora, talvez tenha uma vacina ali no meio que poderia ter sido feita na maternidade, mas que você vai precisar se preocupar em ir no posto de saúde para fazer. Outra coisa que eu acho importante saber dessa questão da saída da maternidade, que muita gente não pensa, mala da maternidade, roupinha, vai estar preparado para o frio, para o calor, tem até cachecol para a criança, a almofada de amamentação, chupeta, tem até pente. O neném nasce careca, mas se precisar de um pente, tem na mala da maternidade. Mas muitas mães não lembram da cadeirinha que precisa colocar no carro para sair da maternidade. Então, a não ser que você seja vizinho do hospital e você vai embora a pé, você precisa de uma cadeirinha. Mas eu vou de Uber. Precisa. Você entrou num automóvel, seja ele qual for, eu espero que não seja moto, você precisa de uma cadeirinha. Então, precisa garantir isso antes. Nunca ouvi falar do teste do quadril. O teste do quadril é uma análise clínica. O médico é porque normalmente no meio ali da avaliação não se comenta, mas ele vê se o nenê ele não nasceu com o quadril deslocado, porque se tiver deslocado, precisa ser feita uma intervenção aí o mais rápido possível. Por isso que a gente faz essa avaliação ainda na maternidade. Ai, meu olho. Então saímos da maternidade, estamos rumo a casa. Vamos falar sobre aqueles 4 grandes tópicos que eu mencionei. Então, uma das coisas que o bebê mais vai fazer nessa primeira semana é dormir. E aí a gente precisa, para essa primeira semana, pelo menos, saber 2 coisas importantes. Uma é como que se coloca esse bebê para dormir, porque tem um jeito certo de colocar. E a outra é o que a gente espera desse sono do recém-nascido, porque eu vejo muita mãe que fica desesperada, me manda mensagem aqui, falando assim, olha, doutora, tá dormindo muito, será que é isso? Sim, é isso. Então, quando você sabe o que esperar do desenvolvimento, do sono, de tudo do recém-nascido, você acaba poupando um desespero, uma culpa ali desnecessária. Porque a gente sabe que algumas coisas vão gerar dúvidas, né? Mas quanto mais você se prepara, você diminui, né, todas essas dúvidas.
Então, como que a gente coloca o bebê para dormir de uma forma segura? E isso não sou eu falando, é a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Pediatria, com muitos estudos. Eles foram vendo qual que era o jeito mais seguro do bebê dormir para diminuir duas coisas: sufocamento e síndrome da morte súbita, que eu não vou entrar nesse mérito de explicar tudo o que é e tal, mas a gente sabe que dois grandes riscos que o bebê tem enquanto está dormindo, eles são reduzidos quando a gente coloca ele para dormir da forma certa. E eu vejo que muita mãe não sabe. Toda vez que eu falo disso aqui no Instagram, no Fato Fake que a gente tem, sempre surge mãe falando: nossa, não sabia, já estou com 1 mês de vida. Então é importante saber desde essa primeira semana como que vai ser o berço desse bebê. E para começar já, o bebê ele tem que dormir no berço dentro do quarto dos pais. Esse berço pode ser um bercinho próprio, que vai ficar ali do lado da sua cama, ou pode ser o co-sleep, que é um berço que você acaba acoplando ali na cama. Então, apesar dele estar junto na cama, e isso ajuda muito na amamentação no começo, ele é um berço próprio pro recém-nascido. O que não pode, gente, é fazer cama compartilhada. Eu sei que muita gente faz, mas a gente sabe que a cama compartilhada aumenta muito o risco de morte súbita, e eu já vi acontecer na minha vida como pediatra. Então, o bebê ele vai estar dormindo no bercinho próprio. Como que vai ser esse bercinho? O colchão, ele precisa ser firme, ele precisa estar muito bem encaixado, sem frestas do lado, e você pode colocar um lençol nesse colchão também. Ele tem que ser uma superfície plana. Eu já vi aqui, ó, de canto de olho, que uma pessoa perguntou: pode dormir no Moisés? Não tem problema, desde que o Moisés seja uma superfície plana. Ela é reta. O carrinho ou a cadeirinha que você coloca no carro não é uma superfície plana, é uma superfície inclinada. O bebê ele fica assim, e aí não pode. Então, se for uma superfície plana, pode. O que vai ter nesse berço para esse bebê dormir de uma forma confortável, segura e dormir várias horas durante a noite? Nada, vai ter o nenê. Apenas. Mas e o travesseirinho? Não precisa. Eles são cabeçudos por um motivo. Quando eles ficam deitados, a coluna fica alinhadinha, sem necessidade de nenhum travesseiro. Ai não, mas um cobertorzinho, porque tá frio. Qualquer cobertorzinho, fronhazinha, a naninha também. Pode dormir com a naninha? Pode, mas ele dormiu, você tira. Qualquer coisa que seja um pano, o nenê ele pode sem querer jogar pra cima dele e depois ele não consegue tirar. Mas se ele tiver frio, como que eu faço? Você pode colocar ele no saco de dormir, ou então você pode colocar mais roupa, mais camadas de roupa. A gente vai falar sobre a quantidade de roupa também, para ele ficar quentinho, mas cobertor não pode. Ninho, ele se sente tão aconchegado no ninho, eu sei, mas não é seguro, porque o ninho é fofo e ele tem uma parede aqui, né? Se o bebê fazer assim, ó, ele já não consegue respirar direito. E é por esse motivo que também não pode protetor de berço. Então, aquele protetor que fica para ele não enfiar a perna, às vezes, nessa primeira semana eles mal se mexem, né? Mas para não enfiar a perna, não pode, porque o protetor de berço, ele também faz a mesma coisa que o ninho. Gente, procurem vídeos na internet, que tem vários, mostrando bebês colocando a carinha assim e entrando em desespero. Não, na verdade, procura isso não. Agora, existe uma tela que pode, tá? Tem uma tela que chama tela respirável, que ela é toda vazada. Aí você pode usar como protetor de berço. Mas fora isso, nada. Bichinho de pelúcia, travesseiro, cobertor, não pode nada. Tem que deixar essa superfície um pouco elevada para os bebês dormirem? Não precisa, mesmo para os bebês que têm refluxo. A gente sabe que complicações por refluxo são muito menos frequentes do que a morte súbita, que aumenta o risco quando a gente tem uma superfície elevada. Então é sempre a superfície plana. E aí como que a gente vai colocar esse bebê para dormir? Sempre de barriga para cima. Nossa, doutora, mas de barriga para cima? E se ele vomitar? É exatamente por isso. Porque de barriga para cima, se ele vomitar, esse é o jeito mais seguro do líquido não ir para o pulmão.
Então tem toda uma explicação fisiológica de o nosso tubo da respiração e o nosso tubo que vai pro estômago, eles são alocados de um jeito que se ele está de barriga para cima, na hora que regurgita, o conteúdo do leite não consegue subir e ainda ir pro pulmão. E ele ainda tem um reflexo. Tem um vídeo muito legal na internet que um bebê ele vomita muito e ele ativa esse reflexo. Então ele tá dormindo de barriga para cima, na hora que ele vomita, ele faz assim, ó. Ele vira o rosto. E na hora que ele vira o rosto, ele acaba por dar uma fechadinha ali na parte da respiração momentaneamente. Ele só faz assim, ó, pra proteger mais ainda. Se o seu bebê ele fica de barriga para baixo ou ele fica deitado de lado, ele nem consegue mexer a cabeça e ativar esse reflexo. Então é sempre de barriga para cima. Ah, mas o meu bebê tá com 4 meses, tá girando, eu vou ficar girando ele na madrugada? Não. Depois que começou a girar, não tem problema deixar ele girar na madrugada. Mas a gente tá falando do bebê de 1 semana de vida. Sempre de barriga para cima. Como que a gente faz com a deformidade da cabecinha? Hoje eu tô rápida aqui nas perguntas. A gente vai ficar revezando. Então, quando ele estiver acordado, a gente vai deixar ele no tummy time. A gente vai deixar ele de barriguinha para baixo, acordado, fazendo força com o pescoço. E aí, para ficar menos horas ali com aquela parte da cabeça única apoiada. Porque senão deforma mesmo, porque a cabecinha deles é muito mole. Durante o dia, nas sonecas que você tá supervisionando, você pode até deixar de ladinho, mas é uma soneca que você está acordada e está do lado dele. Se todo mundo for dormir, sempre de barriga para cima. E aí, o que a gente espera do sono desse recém-nascido? Tem muita gente... Esses dias eu atendi uma família que o pai falou pra mim assim, nossa, doutora, quando a gente chegou em casa com 2 dias de vida, eu achei que o meu filho ele tivesse autismo, porque ele não mexia os braços e não ficava olhando para um lado. 2 dias de vida. Gente, 2 dias de vida, eles mal se mexem. Eles ficam sempre numa mesma posição, assim, com os bracinhos e com as perninhas encolhidinhas. E aí, eles dormem mais ou menos 18 horas por dia. Eles dormem muito. Então, nossa, parece que meu filho não acorda nessa primeira semana. Sim, é esperado. Ele mal percebeu que ele saiu da barriga ainda. A gente fala em janela de sono. Janela de sono é quanto tempo ele fica dormindo? Não, janela de sono é quanto tempo ele fica acordado. Esse nome foi meio infeliz aí, né? Porque é o oposto, mas janela de sono é o tempo que o bebê fica acordado entre as sonecas, entre toda vez que ele volta a dormir. A janela de sono para um bebê dessa idade, de 1 semana, é de meia hora. Então, vocês vão ver que ele vai dormir, tipo, por horas, 2, 3 horas, acorda meia horinha, olha pra você, volta a dormir por 2, 3 horas. Acorda meia horinha, olha, volta a dormir. E é basicamente isso. Ah, mas e à noite? À noite ele dorme mais, umas 6 horas? Nesse começo de vida, o padrão de sono que a gente espera pro recém-nascido por ele ainda não ter a questão do hormônio, de indução do sono, sinalizador do escuro, que é a melatonina, eles ainda não têm um padrão noturno. Então, é esse padrão de 2 horas dormindo, meia hora acordado, 2 horas dormindo, meia hora acordado, durante o dia e durante a noite, assim, continuamente. É isso que você espera pro sono de um bebê recém-nascido. Então, na primeira semana, se o seu bebê estiver dormindo muito e ficando só meia hora acordado, não fique assustada, porque ele está se desenvolvendo certinho. É isso que a gente estava esperando. Nunca usar travesseiro. Ah, mas é anatômico? Não. Mas é antirrefluxo? Não. Não pode usar travesseiro, mesmo nas sonecas durante o dia. E aí, vai mamar dormindo mesmo? Mamar dormindo não, porque se ele tá dormindo, tá dormindo. Mas o que acontece é que às vezes ele dá uma acordadinha, não o suficiente para abrir o olho, olhar para você, mas uma acordadinha suficiente para mamar. E aí ele vai mamar assim entre esses momentos de sono um pouco mais prolongados. Bom, esse foi o sono do recém-nascido. Agora a gente vai conversar sobre o fato dele fazer cocô, porque mais do que dormir é fazer cocô. Isso acontece muito. Daria para resumir a vida dele entre fazer cocô e dormir, fazer cocô e dormir. Então,
que a gente espera dessa parte? Eu coloquei fazer cocô, mas aí a gente vai colocar num bolão de higiene, porque aí eu já falo pra vocês de banho, de coto, tudo. Então, o que a gente espera das trocas de fralda do recém-nascido nessa primeira semana de vida? Qual que é o cocô normal do bebê recém-nascido? Eu acho que depois dessa questão de sono, a maior dúvida se tá normal ou não é o cocô. E quem é pediatra sabe que o nosso WhatsApp é cheio de foto de cocô que as mães mandam. O cocô do recém-nascido, e a gente vai falar de um recém-nascido que é amamentado com leite materno, a gente espera que ele faça cocô toda vez que ele mama, e aí às vezes a gente tá falando de 8, 10 cocôs por dia, ou uma vez a cada 10 dias. Os dois estão normais. Então varia muito de nenê para nenê. Se seu bebê estiver fazendo muito cocô várias vezes ao dia, tá normal. Se ele estiver demorando aí 2, 3, 4 dias para fazer cocô, também está normal. Como que é esse cocô? É um cocô que ele é pastoso, às vezes até um pouco mais aguado, com um pouquinho, pode ter até um pouco de muco também. Nunca é um cocô endurecido. Então, se o cocô tiver bolinha dura, isso já não é normal. E a cor? Qual que é a cor esperada para o cocô do recém-nascido? É uma paleta de tons e subtons gigantesca. Mas estando dentro do amarelo, verde, marrom, tá normal. Ah, mas é verde pistache, normal. Amarelo mostarda, normal. Normalmente os cocôs, quanto mais clarinho, mais rápido é o intestino do bebê. Quanto mais escuro, mais pro marrom, mais lento é. Esse leite tá ficando mais tempo aí no intestino. De qualquer forma, nos dois casos é normal. O que não é normal do cocô do recém-nascido? Não é normal que ele seja muito preto, nunca é normal que seja branco. Cocô branco é avaliação pediátrica, nunca é normal. E não é normal que ele tenha sangue também e nem que ele seja endurecido, como eu falei. O bebê, nessas primeiras semanas de vida, a gente espera que ele faça de 6 a 8 trocas de fralda por dia e é um dos parâmetros que os pediatras usam para saber se essa amamentação tá indo bem. É ter pelo menos de 6 a 8 trocas de fralda de xixi e cocô, mas principalmente de xixi por dia, para mostrar que ele tá hidratado. E como que a gente faz a higiene das trocas de fralda? A higiene da região do bumbum, e da genital também, né? Ela sempre vai ser feita, gente, com algodão e água. Se quiser colocar um sabonetinho aí, também pode colocar, se for um cocô um pouquinho mais em maior quantidade. Mas normalmente algodão e água já é suficiente. Ah, mas e o lenço umedecido? É tão prático, não pode? O lenço umedecido, ele tem muitas substâncias químicas. Uma pessoa uma vez respondeu nos comentários de um vídeo meu, ah, mas eu comprei um 99% de água. Eu tô fazendo agora toda uma análise, gente, eu peguei todas as marcas possíveis de lenço umedecido, coloquei na tabela a composição, olhei. Tem alguns que tem 20 componentes no lenço umedecido e eu fui um por um olhando para ver se era seguro. E eu vou te falar que a maioria tem no mínimo perfume. E perfume já é irritativo o suficiente para a pele do recém-nascido, que é muito sensível. Fora os que tem 20 ingredientes. E eu vou te falar que o de 99% água tem bastante ingrediente. Então, se a gente pode evitar, porque os lenços umedecidos, no fim, eles são os maiores causadores de assadura, porque eles irritam a pele do bebê e eles deixam ela úmida. Então, a gente não indica lenço umedecido. Nossa, doutora, mas eu vou para consulta com o pediatra uma vez, é bem mais prático. Tudo bem, uma vez não tem problema. Agora, no dia a dia, é algodãozinho. Ah, mas e se eu lavar o lenço umedecido? Você não vai conseguir tirar tudo. Ah, mas se eu passar o lenço umedecido e depois eu limpar com o algodão? Por que você não faz só o algodão? Você está adicionando aí passos para ficar mais difícil. Então, se você pega uma térmicazinha ali, pode ser com água gelada, limpar o bumbum? Pode, mas ninguém gosta de água gelada, né? Ele vai dar um sustinho. Então, pega uma térmicazinha ali, esquenta a água, deixa pro dia inteiro, deixa o algodãozinho ali do lado. Tem aqueles que são em rodelas, que são mais práticos, mas pode ser qualquer algodão. E aí você vai fazer a higiene aí em todas as trocas de fralda. E aí essa troca de fralda, gente, é o mais rápido possível. Então fez xixi, tem que trocar. Mamãe também comentou num vídeo meu, nossa, mas tem que trocar toda vez que fizer xixi? Infelizmente sim,
Porque o xixi, ele é concentrado, ele é irritante. Se você não trocar em todas as fraldas, o bebê ele vai acabar evoluindo com uma assadura, porque deixa úmido e deixa irritando ali. É o perfeito para ter uma assadura. Então fez xixi, fez cocô, troca na hora. Passou o algodãozinho com água, passa um algodãozinho seco para não deixar úmido antes de fechar, ó. Tenho certeza que seu bebê não vai ter assadura, inclusive não precisa nem ficar usando pomada de barreira, é um produto a menos para você gastar e para colocar na pele do bebê. Se trocar toda vez e deixar bem sequinho, não vai ter assadura. E a higiene ali da parte genital? Tem toda, né, um ensinamento aí por trás de toda a higiene aí da parte da menina e do menino, mas falando assim por cima, as coisas que vocês costumam ter mais dúvida no menino, não precisa puxar para fazer a higiene, mas se ele tiver fimose, é normal que ele tenha fimose, eu espero que ele tenha fimose, isso só vai abrir lá para os 2, 3 anos, então não precisa puxar, não esquece de levantar para limpar embaixo do pipi e embaixo das bolinhas também, porque fica xixi e cocô ali. E as meninas, não esquece de limpar em todas as dobrinhas que tem, não precisa, gente, inserir nada lá dentro, tá? Mas precisa sim afastar os lábios para limpar ali dentro, porque acumula cocô, e se ficar cocô acumulado lá, o bebê pode evoluir com uma infecção de urina. E com algodãozinho e água também. Lembrar também que a higiene da parte genital, ela é sempre feita de cima para baixo, para o bumbum. Se você limpar do bumbum para cima, você leva todas as bactérias do bumbum para a parte genital, que não é para acontecer, tá? E a higiene do coto, que é outra grande dúvida. Pomada, já falei, pomada não precisa. Quando pode começar a usar lenço umedecido? A partir de 6 meses, a pele do bebê ela já tá um pouco mais madura. Mas foi o que eu falei, gente. Lenço umedecido tem perfume, tem petrolato, tem parabeno. O algodão não tem nada. É mais barato. Então, não precisa de lenço umedecido. Falando agora da higiene do coto, que também, o coto é uma coisa muito nova, né? A gente vive a nossa vida sem saber cuidar de um coto, de repente tem aquele negócio molenga lá, que a maioria das mães acham que o bebê sente dor, mas ele não sente nada naquele coto. E aí você precisa limpar, e precisa limpar ele diariamente. Como que a gente faz a limpeza do coto? Você tem 2 opções que são possíveis. Você pode limpar com álcool, ou você pode limpar com sabonete e água. Pode pegar um cotonetezinho, aí um sabonete e água e limpa ao redor. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre o álcool? Fala que é eficaz para manter limpo e não é mais eficaz do que o algodão e o sabonete. É igual. E o coto, ele acaba por fazer com que... E o álcool, ele acaba por fazer com que o coto demore um pouquinho mais para cair. Então, ele retarda a mumificação do coto. Fora isso, quando você vai limpar com álcool, você não pode deixar cair na pele. Tem que pegar só no coto. Porque se cai na pele do bebê, que é uma pele sensível, resseca, faz ferida e machuca. Então, eu acho que é melhor fazer com algodão e sabonete. Porque é mais seguro, é tão eficaz quanto e não vai fazer com que o coto demore mais para cair. Toda vez que você for trocar a fralda, você vai limpar o coto também. Então, você vai pegar o coto, você vai levantar ele e você vai limpar ao redor da borda toda. Porque tem muita gente que limpa só aqui, não limpa aqui, aí aqui seca, fica molenga aqui e aí fica aquele coto pendurado por essa parte molenga. Então, tem que limpar ele ao redor dele inteiro. Depois que limpou, você vai deixar ele ventilado. Então, você não vai colocar a fralda por cima do coto. Você vai colocar ela abaixo, porque precisa ficar ventilado e porque a fralda, se você colocar por cima, fica raspando e aí às vezes começa a sangrar. Não tem muito segredo da limpeza com o coto. Eu sei que dá um pouquinho de aflição, mas não precisa ter medo de mexer. Como eu falei, o bebê ele não sente nada, ele não sente dor. Aí esse coto, ele vai evoluir, ele vai secando, até que ele vai ficar parecendo um galho de árvore, preso ali, e daqui a pouco ele vai cair. Ele cai entre 7 e 10 dias de vida do bebê.
Ah, mas o meu caiu com 3 dias. Não tem problema se cair antes. O que não pode é cair depois. Então, se demorar muito para cair esse coto, você só precisa comentar isso com o pediatra. Na primeira consulta, você vai falar, doutor, o coto demorou aí 20 dias para cair. Só isso. E aí o pediatra vai saber o que fazer com essa informação. Ó, o meu demorou 22 dias para cair. Precisa comentar com o pediatra isso. Pode ter sido, às vezes não limpou o suficiente para ficar realmente sequinho, assim, sabe? E cair mais rápido. Mas existem outras coisas que precisam ser acompanhadas quando a gente tem demora na queda do coto. Aí, ó, demorou 3 dias. Depois que o coto cai, pode colocar a fralda por cima? Pode. Depois que o coto cair, a gente continua limpando lá dentro, porque às vezes fica resto de coto e aí fica sangrando. E os banhos? Quantos banhos o bebê precisa? Qual que é a temperatura? Onde que vai tomar? O bebê, nessa primeira semana de vida, nas primeiras semanas de vida, ele precisa de 3 banhos por semana. Não precisa de mais do que isso. Nossa, doutora, mas eu moro no Nordeste, é o maior calor aqui. Posso dar todo dia? Pode. É cultural nosso dar banho todo dia. Mas se um dia você tiver com preguiça, ou se um dia tiver frio e você não quiser dar banho, não precisa. Teve uma mãe que me falou numa live, nossa, uma vez eu não dei banho um dia no meu bebê e eu chorei tanto. Não precisava ter chorado, não precisava se sentir culpada, porque ele nem precisava desse banho. Então, se um dia quiser pular, não tem problema. A temperatura, ela tem uma temperatura certa aí de 36 graus Celsius, mas assim, ninguém vai ficar com termômetro ali medindo a temperatura. É só você colocar aqui essa parte do seu punho, que é uma parte um pouco mais sensível, deixar lá 5 a 10 segundos, tá uma temperatura confortável, você não sentiu que tá quente, tá boa a temperatura para dar o banho. E aí, a gente sempre testa antes de colocar o bebê, porque às vezes abre, sai muito quente, você já enfia o bebê, pode acabar queimando. O banho ele pode ser deve ser feito na banheira. A maioria dos pais tem mais segurança de fazer na banheira nesses primeiros dias, mas o banho de chuveiro ele tá liberado desde o primeiro dia de vida, não tem problema nenhum. A única regra do banho de chuveiro é colocar o negócio no ouvido? Não, não precisa. A única regra é não ensaboar você e o bebê ao mesmo tempo, porque senão vocês ficam tudo meio bagre ensaboado e pode escorregar. Então, dá o banho no nenê e aí depois você toma o seu banho. Eles amam banho de chuveiro, é um contato pele a pele ali maravilhoso. Eu acho muito legal ser um momento do papai de dar esse banho. Aí, oh, meu Deus. Às vezes, a mãe fica tão... Nesses primeiros dias tem que amamentar o tempo todo, então cria-se um vínculo ali muito grande de mãe e bebê e o pai fica meio ali de suporte. Então eu acho legal esse momento do banho ser um momento pai e bebê, um momento só deles, para eles se conectarem também. Uma pinceladinha só sobre a questão da higiene oral. Limpar a boca. Não precisa ser feita, tá? Mas eu acho legal fazer pelo menos uma vez por dia, pelo hábito, porque um dia vai precisar. Então, um dia, depois que nasceu o dentinho, com 6 meses, vai ser obrigatório fazer 3 vezes por dia. E aí, você nunca encostou na boca desse bebê, ele não está acostumado. Então, uma vez por dia, pega uma gazezinha com água filtrada e só passa assim, ó, na bochecha, na língua e na gengiva, só para ir desensibilizando essa região para o bebê ir se acostumando. A limpeza do ouvido é só com a toalhinha aqui do lado de fora. Pode até usar o cotonete gordinho, sabe aquele cotonete que é gordo, que você não consegue enfiar? Pode usar ele, o que não pode é usar cotonete lá dentro. Nem pro bebê, nem para você. Cotonete não é saudável para ninguém. E a lavagem nasal também pode ser feita desde os primeiros dias de vida, sempre que você sentir que o bebê tá ali com uma secreção, com um ronquinho. Eles têm muito resto de parto ainda, né, do líquido que eles viviam. O nariz é muito pequeno, então entope com facilidade. Pode fazer, a gente tem vídeo aqui no canal explicando passo a passo como fazer a lavagem nasal. E aí, sobre como vestir, gente, não existe uma regra, assim... o bebê, ele necessariamente, o recém-nascido, ele necessariamente tem mais frio do que o adulto. Isso não é uma verdade. Teve uma mãe que me perguntou aqui no Instagram, nossa, doutora, meu nenê vai nascer, moro no Nordeste, ele vai nascer em janeiro. É obrigatório sair com a saída da maternidade de tricô?
Não, não é obrigatório, porque nem todo bebê é friorento. Tem bebês que são calorentos, que ficam suando desde os primeiros dias de vida. Então é aí um tempo de você conhecer o seu bebê, saber como vesti-lo. Uma dica prática que eu dou, uma recomendação mais prática é: vista ele com uma a mais do que você tá vestindo. Então, tá vendo que eu tô com uma manguinha até aqui? O meu bebê ficaria com uma manguinha até aqui. Agora não dá pra você tá com uma regata de biquíni e o seu bebê tá com tricô. Não faz sentido nenhum. Tô vestindo ele com uma camada a mais, tô vendo que ele tá quente, tá suando, seu bebê talvez seja calorento. Começa a vestir ele com uma camada igual você tá vestindo. Não, tô percebendo que ele tá gelado, tá frio, tá passando frio. Então aí o seu bebê talvez seja mais friorento. Aí você vai vestir ele com uma camada a mais. Já deu pra falar bastante coisa até aqui, né, gente? Vocês estão aprendendo muito? Essas gestantes que falaram, ó, tô de 31, tô de 34, de 33 semanas. Vocês sabiam tudo que eu falei até agora? Espero que vocês já sintam, desde essa live, que vocês já tiveram uma mudança aí na maternidade de vocês, que vocês já se sintam preparadas aí, pelo menos para essa primeira semana. Vamos que a gente tem mais 2 tópicos ainda. Suor no pescocinho significa que ele tá com calor. Sim. Ó, já ajudou muito. Vamos falar então do mamar, porque a gente falou que o bebê dorme, que o bebê faz cocô, e aí agora a gente vai falar que o bebê mama. Uma vez eu ouvi de uma mãe falar assim: como que tá indo as coisas? Aí ela falou: ah, doutora, entre cagadas e mamadas tá tudo certo. Porque é basicamente isso. Então, gente, quando a gente vai falar do mamar, a gente tá falando de amamentação, a gente tá falando de leite materno. E aí, eu acho que a principal preparação para essa semana é você conhecer a técnica da amamentação, como que é a posição, como que é a pega correta, porque eu sei que para algumas pessoas a amamentação ela é instintiva, então você coloca lá, o bebê parece que já nasce sabendo mamar, você já nasce sabendo amamentar, mas para a grande maioria das mães não é instintivo, é técnica. E para a grande maioria dos bebês, eles não nascem sabendo mamar. Por mais que eles nascem sabendo sugar, porque eles sugam o dedo desde da barriga, mamar envolve muito mais do que isso. E aí eu queria lembrar que doer, rachar o bico, não é normal e não é esperado. Se você tá tendo dor para amamentar, é lógico que existe uma sensibilidade ali no mamilo que nunca amamentou antes, mas não é para doer. Se está doendo, está errado, dá para corrigir para não doer. Eu acho que o que a gente precisa conversar hoje, né, porque a gente tá falando sobre o que esperar do bebê na primeira semana pra gente se preparar. É saber como que vai ser essa produção de leite, o que a gente espera disso e como que vão ser as mamadas do bebê. Muita mãe, eu recebo muita mensagem aqui nos comentários falando: doutora, tô com 38 semanas, ainda não desceu o leite. Doutora, era Já estou com bateria suficiente. Meu celular avisando que tá com bateria. Doutora, já era para o colostro estar saindo desde a gestação? É importante saber isso para vocês não se sentirem despreparadas, para vocês não ficarem preocupadas com isso. Então, o que a gente espera? Algumas mães, desde a gestação, já começa aí nas últimas semanas a sair o colostro, mas não é obrigatório. O que precisa no pós-parto, o que acontece com a maioria, o colostro começa a sair. O colostro, gente, é o primeiro leite que sai. Ele é uma aguinha proteica e ele é tudo que o bebê precisa para os 3 primeiros dias de vida. Então também tem muita mãe que fica preocupada: pô, já tô no 2º dia de vida, ainda não desceu, não teve a pojadura, a descida do leite. Calma, é normal, vai acontecer. Isso varia muito, tem mãe que acontece antes, mas o que a gente espera é que no pós-parto comece a saída do colostro, que é tudo que o bebê precisa, porque o estômago dele, nesses primeiros dias, cabe aí 10 ml, gente, é muito pequenininho. Você fala: nossa, mas tá saindo tão pouco colostro, mas sai tudo que ele precisa. E aí, a partir do 3º dia de vida desse bebê, acontece a pojadura, acontece aquela descida do leite, e aí você vê realmente aquele leite que a gente conhece saindo.
Esse estômago do bebê, ele vai aumentando aí conforme os dias e as semanas vão passando. Mas na primeira semana, é basicamente 10 ml que cabe nesse estômago. E é por isso que a gente espera que esse bebê, ele queira mamar a cada 2, a cada 3 horas no máximo, porque esse estômagozinho já esvaziou e já tá precisando de mais leite. Então, se a sua produção de leite no começo for pequena, for pouca, não fique preocupada, porque ele também precisa de pouco. Tenho bico invertido, estou com medo. A gente vai falar sobre pega na próxima, mas a amamentação, ela envolve tudo, a areola como um todo, não apenas o bico. Então, ter bico invertido não é sinônimo de não amamentar. E o que é uma mamada efetiva? Então, como que eu sei que meu bebê tá mamando o que ele deveria estar mamando? Primeiro que bebê que tá com fome fica chorando, né? Então, começou a chorar, você sabe que ele tá aí, provavelmente, com os primeiros sinais de fome. Colocou no peito, você viu que esse bebê, ele está mamando, então a bochecha dele está enchendo, ele está engolindo. Depois de mamar, ele fica aqui, ó, relaxado, largadão, às vezes até a mãozinha, que fica o tempo todo fechada, abre um pouquinho assim, esse bebê está saciado. Essa mamada foi efetiva, ele já está cheio, já está tudo certo. Se você conseguir comprovar isso com o ganho de peso adequado, então subiu ali na balança, vê que ele está ganhando um pouco de peso, aí a gente tem certeza que está tudo indo bem na amamentação. Ah, doutora, mas eu estou amamentando a cada X horas. Ah, mas a minha mamada dura X minutos. Ele está engolindo, ele está ficando saciado e ele está ganhando peso. Eu não me importo quantos minutos você está amamentando, está sendo suficiente. É só isso que importa. Com relação ao peso, só lembrar que depois que o bebê nasce, ele perde 10% do peso, tá? Isso é esperado, para vocês também não ficarem preocupadas. Então, nasceu aí com 3 quilos, é provável que ele vá para casa com 2,7 kg, no máximo. Outra coisa que eu acho muito importante saber para essa primeira semana é os mitos que seguem aí a amamentação. Então, saber o que você não pode, o que você pode de verdade. Porque vocês vão ver que a maioria das pessoas, elas, assim, já é uma dedicação absurda ao amamentar, né? Porque é 24 horas por dia, conforme o seu bebê precisa. Você vai ficar ali, às vezes, muito tempo amamentando. E aí, logo depois, já tá na hora da próxima mamada. E ainda vem uma pessoa e vira pra você e fala assim, ó, não pode comer feijão, que é a sua comida preferida. Não pode comer feijão, não pode comer carne de porco, não pode comer chocolate, não pode tomar refrigerante, não pode fazer nada. Aí você fica numa dieta de comer queijo. Não, queijo não pode também. Vai ficar numa dieta de comer arroz e frango só, além de estar amamentando. Gente, então saibam o que pode e o que não pode. Essa questão de o que você come dar cólica no seu bebê, sim, pode acontecer. O que você come pode, às vezes, interferir no intestino do seu bebê, mas não é nada determinante. Não é uma lista pré-determinada. É você e é o seu bebê. Então, coma de tudo saudável. Eu não tô falando para ninguém se alimentar de pastel e Coca-Cola, mas coma de tudo que te faz bem. E aí você observa você e você observa o seu bebê. Remédio também. Esses dias uma colega minha me mandou uma mensagem. Um médico tal tirou a minha sertralina, que é um remédio que era de uso contínuo para a saúde mental, por conta da amamentação. Gente, sertralina pode amamentando. Tem um site, ó, anota aí, valioso essa recomendação. Chama e-lactância, e-lactância. Eu acho que é .org. É um site que está em inglês e em espanhol, mas é super fácil de mexer. Você vai lá e você digita a substância, digita lá, sertralina, e ele vai te falar, pode na amamentação, risco baixo, risco médio ou risco alto. Se for risco médio, risco alto, ele te dá uma outra opção possível. Então, estou com dor de cabeça, coloquei lá remédio X para tomar para dor de cabeça. Não pode na amamentação. Ele vai te dar, tente o Y. Entendeu? Ele vai te dar uma troca que é com o mesmo efeito, né, para o mesmo objetivo,
que é compatível com a amamentação. Então, procedimentos, tem muita mãe que fala pra mim, nossa, doutora, eu tô me sentindo com a autoestima tão baixa, porque eu não posso fazer tal procedimento, e no fim podia. Então, estudem sobre o que pode e o que não pode na amamentação, porque, sim, a gente virou mãe, só que a gente não deixa de ser mulher. Eu, quando virar mãe, não vou deixar de ser Carolina. Entendeu? Então eu tenho as coisas que eu gosto de comer, eu tenho as coisas que eu gosto de fazer e uma coisa não precisa anular a outra. Elas podem coexistir. Você não vai ser menos mãe se você pintar o seu cabelo, por exemplo, com uma tinta que não tenha chumbo. E por último, gente, demora... Lanolina, pode... A lanolina, muito cuidado, a lanolina é uma pomada que a gente usa para ajudar na cicatrização, quando tem a rachadura, tá? Então a gente não usa para prevenir, a gente usa para tratar. Só toma cuidado que quando você vai comprar, você tem que comprar uma lanolina 100% pura. Então tem muita mistura no mercado. E aí, por último, o choro. Porque o bebê, além de mamar, além de fazer cocô, além de dormir, eles choram muito. E o choro, gente, é o jeito que eles têm para se comunicar. Imagina você tá no melhor spa do mundo, então você tá perfeito ali, ó, calminho, numa banheirinha, relaxado, de repente te arrancam. E aí você sente frio pela primeira vez, sente fome pela primeira vez. O bebê, eles estão completamente assustados com esse novo mundo. E além de tudo, eles nem enxergam. A visão deles é completamente embaçada no começo. E tudo que eles têm para falar, meu Deus, tô sentindo uma coisa diferente, é o choro. Então, eles choram muito para tentar te comunicar uma coisa. E eles choram para tudo na mesma intensidade. Porque, instintivamente, ele nunca sentiu aquela sensação antes. Então, ele tá com fome, ele vai chorar muito. Porque ele fala, nossa, eu nunca senti isso na minha vida, será que eu vou morrer? É essa sensação que ele tem. É lógico que não é um pensamento arquitetado nesse nível, né? Mas é esse instinto que ele tem. Então, ele chora como se ele estivesse em risco de vida. Assim como ele chora muito, porque a etiqueta tá cutucando as costas dele. E ele vai chorar na mesma intensidade, como se estivesse com muita fome, vai chorar do mesmo jeito. E aí existe um choro diferente, existe assim, o A é pra fome, é pra sono. Não existe nada comprovado de que todos os bebês têm a mesma linguagem dos bebês. Mas existe você e existe o seu nenê. E eu tenho certeza que com o tempo você vai ser especialista no seu nenê. Então daqui a alguns dias, eu diria, o seu bebê ele vai estar chorando a 3 cômodos de distância de você e você vai falar, choro de cólica, porque você é especialista no seu bebê. Mas isso é um processo. Você está se tornando mãe agora. E por mais que você já seja mãe, você está se tornando mãe daquele bebê pela primeira vez. Então ele está aprendendo a ser seu filho e você está aprendendo a ser mãe dele. Então é um processo que leva um tempo para vocês se conhecerem. Mas eu tenho certeza que no final desse processo, vocês vão sim conseguir identificar cada chorinho do seu bebê. E aí, uma técnica que a gente usa para os momentos de desespero, então assim, já coloquei pra mamar, já troquei a fralda, parece que não é isso, não sei o que tá acontecendo, por que ele tá chorando. Às vezes ele tá chorando porque a etiqueta tá incomodando e você dá-lhe peito nele achando que ele tá com fome. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é meio que limpar a cena e acalmar esse bebê antes de tudo. E aí a gente usa a famosa técnica dos 5 S's, que é uma técnica que a gente já faz aí sem pensar muito nela, mas que na medicina a gente gosta de dar nome para tudo. Então a gente chamou de técnica dos 5 S's porque cada um dos passos começa com S no inglês. Então é basicamente, o seu nenê, ele está chorando muito, você vai pegar ele, você vai enrolar ele num charutinho, porque ele vai se sentir presinho e aconchegado. Você vai colocar ele de lado aqui no seu bracinho. Você vai balançar esse bebê. Você vai colocar ele para mamar ou para sugar, alguma coisa que ele já esteja acostumado a sugar. E você vai fazer um ruído branco para ele. Então você vai pegar e vai fazer shh, shh, shh. Essa técnica, ela lembra o ambiente do útero, que eles já estavam acostumados. Então ajuda com que eles se acalmem. A gente já faz isso instintivamente, né? Mas, às vezes, tudo que ele precisa é isso. Tudo que ele precisa é ser acalmado.
E às vezes ele pode estar chorando de fome, mas às vezes ele está... Nossa, quantas vezes? Mas ele pode estar chorando de tanta fome que ele chega a ficar muito irritado que ele não consegue nem ser colocado para mamar. E aí você coloca nessa técnica, faz ele se acalmar e aí você vai tentar entender qual que é a demanda do momento. Isso ajuda muito aí nos primeiros dias de vida, que eles choram muito pra muita coisa. Se não funcionar, coloquei na técnica dos 5S, ele continua chorando muito, aí é o momento de você tirar a roupa desse bebê inteira e olhar se não tem nada acontecendo. Às vezes tem ali um torniquete de fio de cabelo, às vezes tem uma manchinha nova que não tinha, às vezes a fralda tá muito apertada. E se nada acontecer, nada melhorar, existe o choro inconsolável do bebê. Aí é o momento de, às vezes, procurar até ajuda médica. E aí, gente, eu acho que isso tudo resume a vida do bebê nos primeiros 7 dias de vida. Então, vocês sabem já o que fazer com as trocas de fralda, vocês sabem o que fazer com o sono, com as mamadas e com o choro. Tem mais alguma coisa que o bebê faz além disso? Que é urgente, que precisa saber ali na primeira semana? O choro de cólica, gente, o que a gente vai tentar, primeiro são as medidas não farmacológicas. Então, não dá, por exemplo, probiótica, essas coisas. A gente vai tentar fazer massagem, porque a cólica, ela é esperada. Ela é um processo de desenvolvimento, de amadurecimento desse intestino. Então, o que a gente precisa é acalmar, acalentar esse bebê. E aí você colocar no peito, colocar nos 5S, sempre ajuda. Mas ajuda você também a fazer a massagem na barriga, fazer a bicicletinha, fazer a posição de higiene natural, colocar no ofurô, fazer até a massagem no corpo, porque tudo isso são técnicas de relaxamento. E aí quando você relaxa esse bebê, você ajuda nas cólicas também.